Hello, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos e hoje vamos de uma forma diferente, porque hoje eu quero contar histórias, eu quero falar para vocês sobre os sistemas operacionais. Vou contar desde como surgiu, desde o MS-DOS até os dias de hoje com o Windows 11, tá bom? Então fique atento que tem história boa aí no canal, tá ok? Vamos lá, gente! Quando falamos de sistemas operacionais, né, é interessante a gente falar sobre duas pessoas, né? Essas duas pessoas são elas, Steve Jobs e Bill Gates. O porquê que é importante falar sobre essas pessoas, né? Porque eles foram simplesmente os grandes revolucionários na área de informática, né? O Bill Gates, por sua expertise, principalmente em empreendedorismo, né? E o Steve Jobs pela inovação, pelo seu conhecimento técnico, seu desejo de coisas melhores, né? Então, por isso que é interessante a gente conhecer essas duas pessoas. E para isso, ao decorrer desse vídeo aqui, eu vou estar falando sobre esses dois, tá bom? A primeira história que eu quero falar para vocês é sobre esse sistema operacional chamado de MS-DOS. Ele é o primeiro sistema operacional criado, né? E por incrível que pareça, né, tem uma história engraçada que a IBM, quando ela criou, ela trabalhava muito com mainframe, e quando ela criou o PC, o desktop, né, ou seja, aquele PC doméstico, foi apresentar para alguns executivos, só que eles não entendiam a funcionalidade do sistema do computador em si. E aí o Bill Gates, participando dessa palestra, conversou com eles e falou para eles, falou assim, olha, o computador de vocês é muito bom, tem um hardware interessante, só que ele não funciona porque ele não tem um sistema operacional. E aí, a IBM ficou sem saber o que vinha a ser isso, né? E conversou com o Bill Gates. O Bill Gates, mesma coisa, não sabia o que vinha a ser isso. E adivinha, né? Como o Bill Gates não sabia nem o que era isso, mas tinha um rapaz que tinha criado o sistema operacional. O Bill Gates conversou com um dos seus parceiros de trabalho. Ele foi lá nessa outra cidade e comprou o sistema operacional dele, né? E automaticamente depois implantaram em todos os computadores da IBM, se tornando a maior franquia de software do mundo até hoje, né? Então, olha que interessante, e olha o olhar de empreendedor, né? Eu não preciso ter aquele produto em minhas mãos para poder estar ganhando dinheiro, eu posso simplesmente comprar esse produto de outros lugares, né? Assim por diante. E vocês verão aqui que durante o vídeo, vocês vão ter várias histórias do Bill Gates sobre essa área de empreendedorismo dele, né? Só que o DOS, o que era o DOS, gente? O DOS era um sistema operacional que ficava instalado no disco, e essa telinha preta, na qual eu trabalhava por comandos. E o que eu fazia nessa época, Adriano? A gente trabalhava com documento de texto, com algumas planilhas, algumas programações também. E pensando isso, a Microsoft, vendo que o Steve Jobs já estava trabalhando numa interface gráfica mais interessante, ela também resolveu ir para esse lado. E criou-se então o Windows 3.x, certo? Que simplesmente, se vocês repararem, eu tenho até um mouse aqui já, mas o mouse também foi criado nessa época. E o mouse também, assim como o Bill Gates, também tem uma história interessante. O mouse, a empresa Xerox tinha criado o mouse, e quando a Xerox mostrou o mouse para o pessoal, os executivos olharam e falaram o seguinte, cara, isso aqui não rola para a gente, isso aqui não é interessante para a gente. E aí o Steve Jobs pegou, olhou e falou assim, não, eu quero essa patente para mim. E o Steve Jobs começou justamente a operar esse mouse e a criar a interface gráfica já integrada ao mouse, entendeu? Então, eu estou falando de uma década de 1980, para vocês terem ideia. Então, olha que ideia inovadora também, né? E o Bill Gates, por sua vez, trabalhando com essa tela aqui, ela viu que o Steve Jobs estava evoluindo muito rápido, né? Ela pegou e foi lá e comprou o Macintosh na época do Steve Jobs, né? E mostrou para os seus programadores, e a Microsoft pegou e criou um sistema operacional semelhante, né? Que é o Windows 95, já implantado com mouse, né? E essas outras coisas todas. E aqui é interessante falar sobre essa época, porque o que aconteceu nessa época aqui? Foi quando realmente se espalhou pelo mundo a internet. E aí agora vocês vão entender como que o Bill Gates ele é copiador mesmo das coisas, né? Com o surgimento da internet, era necessário a gente ter um navegador. E a Microsoft disponibiliza para a gente o Internet Explorer. Só que a gente nunca gostou do Internet Explorer, a gente sempre gostava de trabalhar com outro navegador. A gente pegava e baixava um navegador, né? Então a gente baixava, na época, o Netscape, alguns assim, o Safari, né? Só que aí a Microsoft, vendo isso, ela foi melhorando o Internet Explorer e incorporando algumas coisas nele para que a gente parasse de utilizar
esses outros navegadores, né? E qual que é a principal diferença do Windows 95 para o Windows 3.x? É justamente isso, a integração com a internet, e principalmente porque ele deixou de depender do DOS, ou seja, ele já funcionava diretamente a partir do disco rígido, né? Então, quando eu ligava a máquina, já aparecia já para mim essa tela gráfica aqui já, tá? Melhorando um pouco, foi criado então o Windows 98, mais integrado ainda com a internet. Então, quando eu já ligava o computador, ele já tinha Internet Explorer, já com as atualizações, não havendo a necessidade de eu baixar outros navegadores, já poderia trabalhar diretamente por aqui. E aí, nessa época, começou a surgir MP3, ou seja, eu poderia baixar as músicas, deixar as músicas no meu computador e estar escutando essas músicas. E aí, gente, numa atualização meio que bacana, mas ao mesmo tempo desastrosa, eles lançaram o Windows Millennium. O Windows Millennium em si, né, ele tem a mesma interface do Windows 2000, cujo Windows 2000 é utilizado para servidores, né? Mas no caso do Windows Millennium, teve um problema de hardware, onde os hardware não estavam tão adequados para esse tipo de Windows, e aonde que as máquinas travavam um pouco mais. E acabava que a gente tinha que regredir essa máquina, ou seja, fazer um downgrade para o Windows 98, né? Mesmo assim, eu era uma das pessoas que sempre trabalhava com o Windows Millennium, gostava dele, achava interessante. E nessa época, olha que legal, uma empresa chamada Winamp, ela criou um skin, né, que era para a gente poder baixar esse programa e trabalhar com essas telas bacanas aqui, para a gente poder estar trabalhando, ouvindo as músicas. E aí eu poderia optar por qual layout que eu gostaria de estar trabalhando. E até hoje você ainda consegue baixar o Winamp, ainda consegue fazer outras coisas assim. Então é um item bem bacana. Só que a Microsoft, vendo isso, ela pegou e resolveu falar o seguinte: não, eu vou criar o meu também. E foi onde que ela criou o Windows Media Player. E ao criar o Windows Media Player, o que acontece? Como eu precisava baixar o Winamp para eu poder estar escutando música, com o Windows Media Player não havia mais essa necessidade. Então não teria necessidade mais de baixar um outro programa. Com isso, o Winamp, infelizmente, foi caindo em desuso. Hoje praticamente ninguém utiliza ele, né? Logo em seguida, corrigindo essas melhorias, né, fazendo algumas melhorias também no sistema operacional, e é claro, o hardware foi melhorando, né, a Microsoft lançou o Windows XP. E no caso do Windows XP, qual que é a principal diferença dele para os outros Windows? Ele ficou com um layout mais atrativo, né? Ele corrigiu todas as falhas que tinham nele, né? Então ele ficou mais atuante. E implantou nele, além do Windows Media Player, implantou o Windows Movie Maker, que é onde as pessoas faziam slideshows, começaram a fazer algumas edições de vídeo, né? Então, nessa época, os videomakers adoraram esse sistema operacional por causa de um sistema muito rápido. E com esse sisteminha do Movie Maker, eu consegui montar um slideshow bem bacana, né? Então tem vários memes aí depois que vocês podem procurar na internet justamente sobre o Windows Movie Maker, né? Só que melhorando ele ainda um pouquinho mais, e a Microsoft, por sua vez, pisou na bola novamente. E ela pegou e lançou o Windows Vista. Para quem conhece o Windows Vista, já trabalhou com ele, vocês vão perceber que ele realmente foi um dos problemas. Mas entra naquele esquema que a gente estava conversando anteriormente. O hardware não é capaz de acompanhar o software. Então eles foram atualizando ele, só que o hardware não era compatível. E o Windows Vista começou a travar muito, né? Ou seja, a máquina funcionava muito lentamente. E além disso, a Microsoft implantou neles também os gadgets, como calendário, relógio, essas outras coisas assim. Além das outras coisas que já estavam habilitadas nele, né? Que seria o caso do Movie Maker, seria o caso do Windows Media Player, seria o caso do Internet Explorer, né? Só que infelizmente, devido ao computador funcionar um pouco mais lento, as pessoas pediram para a gente poder regredir para o Windows XP, que foi realmente o grande sistema operacional criado pela Microsoft até nos dias atuais. Sendo assim, logo em seguida, eles resolveram melhorar ele um pouquinho e lançaram o Windows 7. No Windows 7, por sua vez, o que acontece, gente? A Microsoft implantou neles já leitores de arquivos compactados, né? Ou seja, eu já não preciso mais baixar o WinRAR, eu já consigo nele mesmo já fazer leitura desses arquivos. Assim como também já consigo fazer leitura de arquivos PDF, né? Fora isso, o que mais alterou? Alterou principalmente a linha de segurança, onde eles implantaram nele o Windows Defender, para que a gente não precise baixar outro antivírus, né? E além do layout ficar mais atrativo e deixar essa máquina um pouco mais rápida também, ou seja, foi desabilitando alguns recursos para que a gente pudesse utilizar ele de forma mais rápida e mais atual, né? E nessa época começou a surgir o seguinte, enquanto a gente está falando de Microsoft, o Steve Jobs pegou e resolveu, né, pensou bastante sobre telas touch.
E aí, aí veio com tudo. O iPhone, veio com tudo, tablet, o iPad. E a Microsoft, para não ficar atrás, ela pegou e lançou o Windows 8, né? Que é para justamente acompanhar esse sistema operacional. Então a tela dele é toda feita para tablets, né? E é claro que a gente também implantava ele também no desktop ou no notebook também. E com a tela touch, né? Ou seja, com o meu toque, eu conseguia acessar todos os programas e tal. Mas infelizmente os tablets não entraram, vamos dizer assim, no gosto popular como o iPad, como o iPhone, essas outras coisas assim. Então, sendo assim, logo em seguida a Microsoft já lançou o Windows 8.1, já voltando, regredindo um pouco para o tipo de menu iniciar normal e assim por diante. Logo em seguida, numa última atualização, lançaram-se então o Windows 10. A partir do Windows 8, assim como o Windows 10, eles já colocaram também dentro dele uma loja virtual, onde você pode estar comprando jogos, fazendo instalação de aplicativos, como se fosse o Play Store, né? Mas a principal diferença do Windows 10 para o Windows 8, além do layout ser mais atrativo, foi deixar o sistema um pouco mais amigável, onde você pode fazer uma pesquisa digitando as coisas já dentro do menu iniciar. Outra coisa, o antivírus já foi atualizado juntamente com o Windows Defender, juntamente também com o Firewall, então, ou seja, a máquina ficou mais segura. E além do layout ter voltado às suas origens, ter ficado parecido com o Windows 7 para poder estar trabalhando melhor ali, né? Também adequado para telas touch, só que ele é mais adequado agora para desktop e para notebooks. Então, layout bem mais atrativo. Dando uma melhorada ainda nele, gente, e a Microsoft lançou agora, por último, o Windows 11, cuja principal diferença é o seu design gráfico e a exigência de hardware. Ele está exigindo muito, mas muito hardware. Então, eu preciso ficar atento com a minha máquina, porque pode acontecer dela não suportar essa instalação. Não mudou muita coisa, ou seja, ele aprimorou a segurança, corrigiu algumas falhas, porém, ele mudou um pouco o layout para poder ficar um pouco mais parecido com esse miguinho aqui, ó, com o macOS. O macOS é o sistema operacional da Apple, né? Então você repara que ele é bem semelhante, principalmente pela parte de iniciar aqui embaixo, aqui, onde estão todos os atalhos dos programas aqui, né? Então a Microsoft lançou o Windows 11 pensando justamente nisso aqui. Meus amigos, eu espero que vocês tenham realmente gostado dessa história, ter aprendido um pouquinho mais sobre a evolução dos sistemas operacionais. Caso acharem interessante, comentem aqui para mim, colocando qual sistema operacional que vocês gostariam que eu falasse um pouco mais sobre ele, sobre as suas novidades, sobre as suas particularidades, tá bom? No mais, compartilhe com seus amigos, porque conhecimento é para ser compartilhado e não guardado. E até a próxima, meus amigos. No mais, tchau, tchau.